Fala galera, beleza? Então vamos continuar aqui, né? Falando sobre a conspiração. Até agora tava tudo muito fácil, motim, revolta e aliciamento, tranquilo, né? Então vamos prosseguir aqui. Beleza. Conspiração. Concertarem-se militares para a prática do crime previsto no 149, que é o crime de motim deste código. Pena de reclusão é grave, né? De 3 a 5 anos. Beleza. E aí, Técio, o que é concertarem-se? Pessoal, anotem. Significa ajustar. Significa combinar. E aqui eu vou fazer um paralelo. Criar aqui uma folha. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma coisa diferente, né? Ou tradicional. Não, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Beleza? Só um segundo, vamos... Beleza. Eu não quero que vocês confundam jamais esse crime, né? Aliciamento. E aqui eu vou dar um foco pro slide. Aliciamento versus conspiração. A banca pode, como é muito parecido, a banca pode tentar confundir os senhores. Eu não quero que isso aconteça, beleza? Beleza. Tá. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: o aliciamento, lembrem que significa recrutar. Estou recrutando mais militares para o motim ou revolta. Eu estou convencendo esses militares a aderirem à causa, né? Estou convencendo, estou recrutando, beleza? E aqui se aplica a motim e a revolta. Então, aliciamento é isso. Aliciamento a motim, inclusive o nome do crime é aliciamento a motim e a revolta, né? Beleza. Recrutar, convencer. Eu quero trazer militar A, B ou C para nossa causa, né? Para o motim ou para a revolta. Beleza. Dito isso, conspiração. Consertar, esse significa o quê? Ajustar. Eu não estou mais na fase de convencer ninguém. Ele já está convencido de participar do motim. Então, a gente só está ajustando, só está combinando que dia vai ser, como vai ser, que horário, no expediente de quem, no meu, no seu. Então, a ideia de conspiração é isso, beleza? Não confunda, pelo amor de Deus. Se não entendeu, volta, que está bem explicado aí. A diferença é muito tênue, é muito pequena. Mas são crimes completamente diferentes. Beleza, né? Ok. Senhores, então... chama atenção aqui para um detalhe, né? Aqui, reclusão, beleza. Esse parágrafo único desse crime é muito importante, porque fala da isenção de pena, né? O que significa? É isento de pena aquele que, antes da execução do crime, ou seja, eu combinei, eu ajustei com Cabral, vou dar um exemplo aqui, pra gente amanhã participar de um motim. Só que antes de chegar esse dia que a gente ajustou o horário, os panfletos que a gente ia levar, carro de som e não sei o que, antes disso, eu, quando ainda era possível, né, comunico ao superior, eu consigo evitar de alguma forma as consequências. Eu denuncio o ajuste de que participou, ou seja, eu chego e falo pro meu superior, pro meu comandante: comando, Cabral me chamou aí pra gente fazer combinou um motim comigo aí, né? Mas assim, eu pensei melhor, o senhor é muito querido e não vale a pena, né? No fundo a gente não resolve nada nessa situação aí. Então eu tô avisando aqui o senhor, né? Porque dá tempo, né? Da gente conseguir convencer eles ou de evitar com que aconteça no quartel esse motim, né? Então, pessoal, tenham muito cuidado. É isento de pena aquele que antes da execução, se for depois, ele vai ser punido. Antes da execução. Vamos revisar intercrime. Preparação. Primeiro é cogitação, né? Cogitação, preparação, execução e consumação. O intercrime seria isso. Seria não, é isso. Beleza. A gente já revisa uma parte de penal, né? Quem gosta, nessa área aqui. Beleza. Cogitei. Comprei os panfletos, até então não incorri em crime, hein? Mas aí no momento quando inicia a fase da execução, e essa bem fase aqui, nesse ponto eu consigo comunicar ao meu superior e consigo evitar com que chegue na execução
da conspiração, ok? Então é bem aqui, ó. Iniciou a execução, irmão, ou não foi capaz de evitar as consequências? Mesmo que eu tenha avisado ao meu comandante, ele está de férias, eu não consegui contato com ele, eu vou responder. Então, quais são as causas que eu consigo ser beneficiado com a isenção de pena? Eu tenho que evitar as consequências, eu não posso deixar com que chegue a execução, e eu tenho que denunciar o ajuste de que eu participei, né? Em tese, eu participaria, né, no caso. Mas enfim, a aula não é de português. Então, nesse momento aqui, eu consigo evitar com que entre na execução, ou através de uma ligação no comando, ou eu mesmo tomo atitude e convenço, entendeu? Dou um jeito de não... Aí a criatividade é muito grande. A gente não vai ficar se atentando a isso. E a questão também, ela não vai viajar muito, né? Ela vai trazer basicamente um exemplo muito claro. Basicamente nesses exemplos que eu dei aqui, vocês conseguem desenrolar, beleza? Beleza. Então a gente vai aqui fazer uma questão que caiu para o sargento da polícia de São Paulo em 2024. Lucas e alguns colegas, todos policiais militares, encontraram-se para dolosamente, né, ocupar um estabelecimento militar, olha aí, em detrimento da ordem e da disciplina militar. A gente se encontrou lá, beleza. O núcleo dos verbos na questão, no crime, é muito importante. Ele que define se a gente não conseguir identificar qual momento ou o que está acontecendo, a gente vai ser confundido fácil pela questão. Então, até então aqui, ó, Lucas e alguns colegas, todos policiais militares, né, porque precisa ser militar, encontram-se para dolosamente ocupar um estabelecimento militar em detrimento da ordem e da disciplina. Pronto, beleza. Contudo, olha aí o detalhe, antes da execução do crime e quando ainda era possível evitar as consequências. Percebe que eles não inventam muita coisa, ele trouxe até a literalidade do artigo, né? Lucas denunciou o ajuste de que participou ao seu superior hierárquico. Pronto. Ele fez o papel dele para poder ser isento de pena, né? Ele cumpriu. Antes da execução e quando era possível evitar as consequências. Nesse cenário, considerando as disposições do CPM, é correto afirmar que a conduta de Lucas caracteriza o crime de... A conduta dele, qual foi a conduta dele? A conduta dele foi ajustar, né? Cadê? Aqui, ó. O ajuste que ele participou. Então, ele incorreu em conspiração. Só que o fato dele conseguir denunciar e antes da execução, ainda quando era possível evitar as consequências, ele faz jus à isenção de pena, né? Conspiração, aí no parágrafo único, ele vai fazer jus à isenção de pena, que seria aqui, ó, letra B, conspiração, sendo caso de isenção de pena, beleza? E aqui a banca pode brincar, pode falar que não foi suficiente, que mesmo assim aconteceu, enfim. Revolta não é, a gente não tem nem... tô falando nem que tem arma. E conspiração, aí que a pessoa podia confundir, né? Mas como a denúncia dele foi suficiente, foi antes da execução, foi para o superior e conseguiu evitar, incorreu então na letra B. A gente não tem muito o que contestar dessa questão, não cabe. É uma questão assim, depois de você ver o assunto fica fácil, né? Difícil é quando você tem muita coisa para estudar e aí tem que fazer essa questão. E aí? É complicado. Vamos evoluindo. Pessoal, agora a gente muda de título. Nós vamos falar dos crimes contra autoridade ou disciplina militar, beleza? Esse aqui, pessoal, ó, pelo amor de Deus. Deixa eu até mudar aqui pra vocês me verem. Por favor, pelo amor que vocês têm a quem vocês amam, esse crime vai cair também na prova. Motim ou revolta, certeza, um dos dois cai. E esse violência contra o superior. As bancas amam esse artigo, amam. Eu fui pesquisar aqui. Basicamente só encontrei de violência contra o superior. Beleza? Então vamos nessa. Artigo 157, praticar violência contra o superior. Tá. Pessoal, eu vou abrir uma tela aqui porque assim, né? Seguro morrer de velho. Tem gente que não sabe a hierarquia um pouco do militarismo e também você não é obrigado a saber, não. Você vai entrar, você não é militar ainda, né? Amém? Agora eu tenho que lembrar como é que eu tá aqui. Vamos lá, criar uma tela. Beleza. Pessoal, quando você passar no concurso, decidir soldado, você vai ser aluno soldado, beleza? Vou fazer da parte mais baixa até chegar lá no superior, ok? Para você entender a hierarquia.
Aluno soldado, depois você formou soldado, beleza? Aluno cabo, depois cabo. Isso até no momento que eu gravo o vídeo, né? Porque tudo pode mudar. Aluno sargento, sargento. Beleza. E quem é de outro estado aí, a depender, é diferente. Então eu tô falando já no nível da Bahia e da Polícia Militar também, né? Da Polícia Militar e do Bombeiro. Aí você vem pra subtenente. Subtenente, ok. Até aqui são considerados praças, tirando os alunos, né? Isso aqui eu vou falar no estatuto, vocês não confundirem. Mas só para deixar só com gostinho, aqui é considerado praça especial. O especial é porque são alunos, né? Beleza. Aí a gente começa a evoluir aqui. Aluno oficial, que também é considerado praça especial, beleza? Aí passa 3 anos lá na academia, né? Aí depois você é promovido a aspirante. Aí depois tenente. Depois capitão. Depois major. Tenente coronel. E por último coronel. Beleza? Essa é a nossa organização. Então quando ele fala superior, muito cuidado. Assim, eu nunca vi que eles estão cobrando isso, né? Assim, mas pode, sei lá, falar que tem gente que acha, o pessoal geralmente acha que o soldado é superior a cabo, né? Superior ao cabo. E aí se o soldado estiver determinando ao cabo, não vai incorrer ou se tiver uma agressão, não vai ser violência contra o superior, né? Você pode enquadrar em outra situação que eu não vou encher a cabeça de vocês com muito problema não. Mas o crime que a gente está estudando, violência contra o superior, seria o quê? Alguém de baixo cometendo violência com alguém de cima. E não ao contrário. Se o sargento bater no cabo, vai ser o quê? Não vai ser esse crime, 157. Mas ele pode responder sim por crime de violência. Mas isso aí não vai cair na prova de vocês. Eu só quero que vocês entendam o que significa ser superior. Ok? Superior hierárquico. Pessoal, detalhe aqui, ó, formas qualificadas. O direito penal militar. O direito penal em si, formas qualificadas, geralmente, é quando você muda o quanto da pena, né? Você muda por valores. Exemplo aqui, ó, de 3 a 9 anos, se ele cometer essa conduta. Aqui, de 12 a 30 anos, beleza? Para vocês não confundir com majorante. Majorante, você lembra do crime de motim? Se você for um dos cabeças, então você tem a majorante de 1/3, é fracionado. Parece besteira, mas essa nomenclatura faz diferença na prova, viu? Não confundam, o majorante é essa proporção matemática, 1/3, 2/3, 3/5, 3/6, né? Vai aumentar. E aqui, formas qualificadas, ele muda o quanto da pena, beleza? E aí, ó, se o superior é comandante da unidade, aqui pertence o agente ou oficial general. Pessoal, eu vou até repetir aqui, porque você geralmente lembra do comandante da unidade, né? Ou pode esquecer, vamos supor aqui, ó, oficial general. Se por acaso a violência contra o superior for contra o seu comandante na unidade, e a questão tem que trazer isso, ou a um oficial general, incorre na forma qualificada, de 3 a 9 anos, reclusão, ok. Se a violência é praticada com arma. Será que eu desenho um fuzil aqui? Pelo amor de Deus, eu não vou pegar esse bichinho aqui. Vamos fingir aqui que é uma arma. A pena aumentada é de 1/3. Olha aqui, ó. Isso aqui. Na forma técnica da lei, seria uma majorante, né? Mas está dentro desse título formas qualificadas, eu nunca vi cobrar. Você considera o que está escrito na lei. Então, se falar que isso aqui é uma qualificadora, isso aqui é uma qualificadora. Porque a lei diz, quem manda é ela. Ok. Enfim, se da violência resulta lesão corporal, aplica-se além da pena. Olha aqui, isso aqui é muito importante. Deixa eu grifar aqui, deixa eu voltar. Pronto, ó. Aplica-se além da pena de violência a do crime contra a pessoa. Crime contra a pessoa pode ser, nesse caso ele está tratando da lesão corporal, né? Então a lesão corporal ela é considerada crime contra a pessoa. Dentro do título do Código Penal, isso aqui, né? CP. Crimes contra a pessoa
pode ser lesão corporal, homicídio, entendeu? São crimes desse título contra a pessoa. Quando ele fala aqui, ó, que além da pena de violência, né? Deixa eu voltar. Além da pena de violência, que é essa aqui, 3 meses a 2 anos. Eu escrevi, né? Violência. Se soma a da lesão corporal, que é o artigo 129 do CP. Pessoal, atenção aqui para um detalhe. Tem um princípio no direito penal, que é o princípio da especialidade, né? Que diz o seguinte, basicamente em outras palavras, né? É que o crime, você vai atribuir à conduta da pessoa a legislação que mais seja específica daquela situação. Se eu tenho no 129 aqui do Código Penal, mas eu tenho um artigo do Código Penal Militar e a situação é entre militares, então eu vou aplicar o Código Penal Militar, tá? Às vezes eu falo coisas aqui que podem soar confusas, mas te ajuda lá na frente quando você vai resolver questão ou quando você está aprendendo algum assunto. Mas o básico mesmo é só você ler isso aqui e entender que é difícil, né? Não é tão fácil. Mas beleza, vamos continuar. Se da violência resulta a morte, olha aí é pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, muito cuidado. Vamos entender aqui esses dois aqui, porque pode ter uma confusão. Tá. Se João matou Mévio, eu bati, dei tanto murro, ele é meu superior, e eu bati tanto nele, e ele acabou morrendo. Eu vou responder pelo quê? Pela reclusão de 12 a 30 anos. Somente pela morte, ok? Se da violência resulta a morte, ok. Só respondo por isso. Só, né? Mas se por acaso a minha violência contra o superior, eu quebrei o braço dele e bati tanto, espanquei, não morreu, mas eu acabei lesionando. Eu vou responder pelo quê? Eu vou responder pelo esse artigo 157, violência contra o superior, que é aqui, ó, aplica-se além da pena da violência a do crime contra a pessoa. Então eu vou responder por violência contra o superior mais o crime de lesão corporal, ok? Não confundo, que a questão pode pegar o parágrafo 4º aqui, falar resultado morte, eu vou responder pelo crime de violência contra o superior mais o resultado morte, não. Inclusive aqui se chama um crime préter doloso, que eu tenho a intenção de violentar meu superior. A morte foi causada por uma imprudência minha, dos meus murros, eu não sabia a hora de parar. Então, se falar também de crime préter doloso, falar que a violência, se da violência resulta a morte é um crime préter doloso, é um crime préter doloso. Aqui eu tô trazendo conteúdo que vocês podem encarar na prova aí, e eu quero que vocês gabaritem. Do básico ao avançado, né? Eu nem avancei muito, né? Na verdade isso aqui é básico. Ah, tá. Isso. Básico pra você? É, básico pra mim mesmo. Beleza. A pena é aumentada da 6ª parte. Sexta parte, se o crime ocorre em serviço, né? Perceba que é grave, né? A pessoa tá de serviço, farda ali cometendo. Imagine que cena, o cara batendo no superior. Complicado, né? Então tem essa questão aí dessa majorante aqui, né? Aumenta-se da 6ª parte. Deve ser por isso que eu nunca vi questão falando sobre forma qualificada, tentando induzir a erro com majorante, porque o Código Penal Militar não respeitou a didática de escrita, não. Também ele é muito antigo, né? Enfim, vamos continuar aqui. Beleza. Violência contra militar em serviço. Outro tópico. Praticar violência contra oficial de dia. Olha aí. Violência contra oficial de serviço, né? Vamos respeitar o português. Ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão. Eu vou falar para vocês sobre o que é sentinela para vocês terem noção, mas entenda, né? Que esse crime tipifica a violência contra esse tipo de militares. O oficial de dia, o oficial de serviço, oficial de quarto, sentinela, vigia ou plantão, reclusão de 3 a 8 anos, beleza? Aqui, formas qualificadas. Se a violência é praticada com arma, perceba que o uso da arma traz uma punição maior na conduta, o uso da arma. E aqui ele traz, né, um aumento de 1/3. Beleza? Isso aqui é trabalho de vocês. Ter que... vou dar um bizu, né? Pô, é foda falar de bizu, mas enfim.
Geralmente, quando é uso de arma ou cabeças, é 1/3. Geralmente. Aí bota na cabeça que eu falei que sempre vai ser. Aí cai na prova uma exceção e erra. Tô falando que geralmente. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se o mesmo dispositivo, né? Perceba que aqui eles só enquadraram o militar de serviço, né? Além da pena da violência, a do crime contra a pessoa, né? Então vai responder também por violência contra o militar de serviço e a da lesão corporal, ok? Isso aí a gente já tratou bem, vamos seguir. Se da violência resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos, a mesma pena do anterior. Tá, artigo 159, ausência de dolo no resultado. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade, né? Técio me deu um exemplo, velho, isso na prática é muito difícil, mas a gente está aqui para trabalhar sobre isso, né? A ausência de dolo no resultado, quando eu falei do crime préter-doloso, que é você ter o dolo de lesionar, ou o dolo no caso de ter a violência contra o superior, e a culpa em acontecer a morte. Então, quando evidenciar, né, que a morte que aconteceu, ou a lesão corporal e as circunstâncias evidenciem. E quando fala circunstâncias evidenciem, é muito subjetivo, né? Mas é que eu pensei no exemplo para falar aos senhores. Vamos supor. Um detalhe, né? Eu vou até desenhar. Rapaz, isso aqui é moral demais. Vamos botar no exemplo aqui, João. Sou João, pá. E aqui meu superior, cabo, Pedro. Sou eu também. Beleza. Aí eu vou matar ele. Vou matar ele. Beleza. Na verdade, nesse caso, não vou matar não. Pedro é gente boa. Eu vou violentar ele. Tô indo violentar ele. Ele é um pouco gordinho, né? Tá. Eu chego, dou um murro em Pedro, bato, esculhambo ele, já humilho, falo que ele não presta, que ele não serve. E ele é um pouco gordinho. Só que, velho, o fato dele ser gordo, nesse exemplo aqui, pelo amor de Deus, eu não tenho um preconceito com ninguém que seja acima do peso, enfim. Ele tem uma doença cardíaca que eu não conheço, né? O coração dele tem um marca-passo aqui, não tá batendo certo. Ele se estressou tanto comigo, que aí o que aconteceu com ele? Ele morreu, né? Percebe que João, ele só teve a intenção de violentar Pedro, esse cabo Pedro. Ele não teve as circunstâncias que ele fala aqui, né? Circunstâncias que evidenciam. Porque uma pessoa que toma um tapa na cara para ser desmoralizado não é uma conduta de quem agiu com imprudência, negligência ou imperícia, que deve responder pela morte dele no sentido do crime completo, né? Não, velho, ele deu um tapa ali, Pedro ficou espumando de raiva, coração não aguentou, deu piripaque, infartou, pronto. Morreu pelo quê? Pelo infarto. Morreu. Foi resultado da minha conduta? Sim, se eu não tivesse feito, não teria acontecido, né? Só que as circunstâncias que aconteceu mostra que eu não quis que ele morresse. Eu não gosto dele, não acho que ele seja uma boa pessoa, mas não queria ele morto, não. E não assumiu o risco, né? Um tapa na cara. Entendeu? É um exemplo. É um crime que, assim, eu acredito que a nível de prova dos senhores vai cair a literalidade, porque isso na prática, eu até consegui aqui explicar, eu acho que deu pra entender boa parte, mas é muito difícil na prática você trazer, né? Mas entenda, tem aí essa diminuição aí da pena, né? Metade, beleza. Aqui a gente já muda de título, né? A gente vai agora para o capítulo 5 da insubordinação. E aí eu grifo para os senhores perceberem que a gente já mudou de proteção, né? A gente protegeu inicialmente a instituição, motim, revolta. Depois a gente protegeu a hierarquia militar, né? O superior, tanto na violência quanto nessa situação aí. E agora a gente vai proteger outra área, que é o desrespeito, né? Seria a honra e tal, a própria instituição em si, né? Personificada no superior, né? Imagine se o militarismo, que tem a base da hierarquia e disciplina, começasse a ter esses ruídos de desrespeito, aí perde todo o sentido de ser militar, né? E aqui diz, então eu tô grifando aqui subordinação, prestem bem atenção, a gente já mudou de capítulo, né? Desrespeitar superior. E aqui, ó, detalhe muito importante. Técio, se eu desrespeitar um superior e não tiver nenhuma outra pessoa, nenhum militar do lado,
eu vou estar incorrendo nesse crime? Não, você não está incorrendo nesse crime. Estou falando para tu fazer isso? Não estou falando para você fazer isso. Esse crime é caracterizado quando você desrespeita a superior diante de outro militar. Porque o desrespeito fala muito sobre não a pessoa, mas a graduação, o posto que ela responde, né? Porra, você desrespeitou um sargento, você é um mero soldado. Ou você desrespeitou um capitão. Percebe a gravidade? Então, se não tiver outra pessoa do lado, esse desrespeito não vai ser atingido, não vai ser afetado, né? Porque a opinião que eu tenho de fulano, que não presta, que não vale nada, é só minha. Não vai mudar. Se tem outra pessoa, aí sim eu estou manchando a imagem dessa pessoa, porque essa pessoa está presenciando, né? Esse outro militar está presenciando. E aqui, se for diante de outro civil, não vai incorrer nesse crime. Cuidado com a pegadinha, pode vir civil aqui. Eu estou pensando já no nível de banca escrota, né? Mas enfim, são os calos da vida aí. Então, diante de outro militar, é justamente por isso, para preservar a hierarquia e disciplina da própria instituição mesmo. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave, né? Porque você pode cometer injúria ou calúnia, alguma coisa nesse sentido. Então, desrespeito, ele está aqui nessa linha tênue do desrespeito, aí você pode evoluir para uma injúria, para calúnia, difamação. Então, por isso que ele fala, se o fato não constituir crime mais grave. Se constituir crime mais grave, ele vai responder por esse crime mais grave, beleza? Então, entenda isso. Recusa de obediência. Aqui, a recusa é uma atitude omissiva, pode vir assim na prova, né? O que é omissiva? Eu deixo de fazer algo. Recusar a obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. A recusa de obediência é um exemplo. O regulamento fala do regulamento de continência, né? Você tem que prestar continência ao seu superior, pelo menos uma vez no dia e tal. Você não quer cumprir, você está recusando a cumprir o regulamento. Você está incorrendo nesse crime aqui. Na prática não é levado à risca, né? Enfim, a gente está trabalhando o que a lei diz isso. Recusar obedecer a ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Então o superior vai cobrar continência. E irmão, não vai cobrar sua continência? Ou não vai prestar sua continência não? Não tô afim não. Pronto. Aí já incorreu aqui em recusa de obediência. E percebe, é só o superior, né? Só o superior. Detenção de 1 a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave. Novamente, essa situação do constituir crime mais grave. Vamos prosseguir. Sentinela, né? Trouxe aqui essa imagem desse rapaz aqui da Inglaterra. Sentinela é essa função aí de ficar protegendo muros, entradas, o perímetro do quartel, né? Armado geralmente, vocês vão aprender isso, vão tirar muito cedo de sentinela. E ali você é uma autoridade, ali você... sua função é proteger, né? Vou até escrever aqui, proteger o perímetro, controlar a entrada de pessoas, o fluxo, né? Fluxo de pessoas, identificar possíveis riscos e coisas do tipo, né? Então ali você é uma autoridade independente da hierarquia que você seja, né? De qual graduação ou de qual posto você seja. Opor-se à ordem da sentinela. Um exemplo, sentinela, você está entrando, identifique-se, cidadão. Você, eu sou major. Eu não sei quem você é, você não está fardado. Cadê sua funcional? Aí ele é obrigado a apresentar. Pronto, apresentou, paga sua etapa. Provavelmente você não é major mais antigo ou não é oficial superior. Preste sua continência. Pronto. O serviço é esse. Então, aí o sentinela ordenou para que você, que estava entrando com o veículo no quartel, você tem que ligar a luz interna, de ligar o farol, para ele conseguir enxergar você. Não vou obedecer não, que não sei o que, quem é você? Está incorrendo nesse crime. Opor-se às ordens do sentinela. Detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave, né? E aqui o último crime que a gente vai tratar nesse vídeo, e a gente vai fazer as questões. Reunião ilícita. Promover a reunião de militares ou nela... promover, primeiro eu promovo. Ou nela tomar parte para discussão de ato. E aqui, não basta só reunir militares, né? Nessa discussão a gente tem que estar falando de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. Geralmente criticando, falando mal e tal. Aí a reunião torna-se ilícita, né? Vocês vão aprender, a gente não deve criar essa situação de discutir ato de superior. A função é dele, a gente tem que respeitar, fazer da melhor forma possível.
E o assunto atinente à disciplina militar pode ser qualquer coisa, né? Não exatamente um ato superior, mas é exemplo, hoje é meu dia da faxina, pô, só meu grupo e tal, que merda de gestão, não tá tendo, enfim, coisas de várias situações aí, para evitar justamente o que? A rachadura que eu costumo falar, né? A rachadura que começa com um simples amassado no muro, se você não tratar, ele desestrutura pode desestruturar toda uma força, né? Então, a reunião ilícita já é tipificada justamente para evitar que se evolua. Detenção de 6 meses a 1 ano a quem promove a reunião, de 2 a quem promove a reunião. Foi mal, eu tava vendo outra coisa aqui. De 2 a 6 meses a quem dela participa, né? Então, quem promove geralmente não, em regra é a pior pena, né? E aqui de 2 a 6 meses só quem participou, se o fato não constitui crime mais grave, beleza? Beleza, deixa eu ver como é que tá aqui de tempo. Se a gente encerra. Vou encerrar aqui, pessoal, e aí a gente vai fazer um bloco agora de questões, beleza? Valeu, um abraço, tamo junto.